Vamos iniciar nossa aula, alunos do 7º ano. Hoje a gente vai retratar aí sobre um assunto bastante contextualizado, né? Uma doença aí bastante polêmica. Mas eu creio que depois que a gente tiver essa aula, a gente tirar todas as nossas dúvidas, nós vamos sair daqui de cabeça limpa, né? Vocês principalmente, que são pequenos jovens ainda não entendem muita coisa, mas aqui eu vou deixar um estudo bem amplo em relação a essa doença. Então a gente vai falar sobre a AIDS e, na verdade, antes de iniciar, a gente tem que, na verdade, conhecer, né, a sigla. O que significa essa sigla? AIDS, ou seja, AIDS. A sigla, na verdade, vem de uma palavra, de palavras, na verdade, em inglês, né? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ou seja, né, em português, significa aí síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, dia 1º de dezembro, né, a gente tem aí Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E em português, a sigla, na verdade, ela tem o significado aí, SIDA, SIDA. Então, o nome dessa doença vem de sua sigla em inglês, né, como eu falei naquele slide anterior, e em português fica assim, ó, síndrome, tá? Deixa eu botar aqui o laser. Então, vem síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, né, vamos conhecer um pouco aí sobre o vírus. O vírus HIV, tá? O vírus HIV, ele é, na verdade, um tipo de vírus parecido com o vírus da gripe. Eles são praticamente idênticos, né, em relação à questão de estrutura. O que acontece, tá? Então, nós temos aqui, ó, voltando àquela nossa aula que a gente estava falando sobre a estrutura do vírus, lá na parte 1, o vírus, ele nada mais é do que uma cápsula, isso aqui não é uma célula, tá? É uma cápsulazinha aqui, a gente também pode chamar de envelope. E esse envelope é constituído aí de glicoproteínas, é constituído de lipídios, né, que é gordura. E dentro do vírus a gente tem aí, ó, uma estrutura chamada capsídeo, tá? Onde fica armazenado o material genético do vírus aqui, ó. Esse material genético, ele vai ser essencial para que o vírus consiga se replicar dentro da célula. Mas aí, né, fica esse questionamento. Que tipo de célula o vírus HIV gosta? Qual é a célula, tá? Então, esse nome foi dado porque a doença faz com que a pessoa infectada tenha mais dificuldade de combater micro-organismos causadores de doenças como as bactérias, tá? Então, se você observar aqui o nome, ó, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, é um tipo de desfalque, né? Quando ele fala em síndrome, é algo relacionado a tipo um problema no sistema imunológico, tá? Causando uma deficiência que foi adquirida. Então, vamos continuar aí. Bom, como eu havia perguntado, que tipo de célula o vírus HIV gosta? É essa célulazinha aí. E eu não sei se vocês conhecem, mas essa célulazinha aí, gente, são os glóbulos brancos ou leucócitos. Lembra que a gente falou sobre a questão do sistema imunológico? Pois é, o vírus, ele ataca células do nosso sistema imunológico, tá? Então, aqui nessa imagem, você pode perceber que nós temos imagens aí do vírus, da célula, né? Que, na verdade, o vírus gosta de atacar.
E aqui é uma lâmina realmente, ó, de um tipo de leucócito aí, né? Como vocês podem observar. Então, essas célulazinhas aqui são os leucócitos, são os glóbulos brancos, aquele que a gente estudou lá no início, que produz os anticorpos, que ajuda a atacar aí os micro-organismos, a matar, etc. Então, gente, especificamente falando, o vírus HIV, ele ataca um tipo de leucócito. E esse leucócito é o linfócito TCD4, aí um sinalzinho mais, né? Positivozinho aí. TCD4+. E aí o que acontece? Como o vírus HIV, ele ataca esse tipo de célula, essas células elas vão morrer, tá? Porque elas são consideradas células generais, ou seja, as células que comandam as outras células do sistema imunológico. Aí o que acontece? O vírus vai destruindo essas células. E se fica sem esses linfócitos, como é que o corpo vai se defender, tá? Por quê? Porque essa célula, ela é considerada célula líder, ou seja, se atacar ela, o resto fica todo comprometido, as outras células vão ficar perdidas. Então, é mais ou menos isso que acontece quando o vírus ataca o sistema imunológico humano, tá? Então, se a pessoa fica sem as células, como é que ela vai se defender contra isso? O que são essas célulazinhas aí? São os micro-organismos, gente. Como é que uma pessoa com baixa imunidade, com linfócitos, com número de linfócitos baixos, vai conseguir se defender contra bactérias, contra outros vírus, contra fungos, né? Contra protozoários ou contra qualquer tipo de micro-organismo, né? Então, na verdade, o que acontece em relação ao vírus HIV é que ele destrói as células do sistema imunológico e a pessoa em si não consegue defender seu organismo contra outras doenças. Então, a pessoa, quando ela perde totalmente os seus linfócitos, ela fica sem células para o sistema imunológico, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, como o sistema imunológico está zerado praticamente, ou seja, está com poucas células, né? Esses micro-organismos, eles vão causar morte, ou seja, às vezes uma pessoa que, na verdade, ela está com um número de células de defesa baixa, ela vai ficar mais vulnerável a por exemplo, uma pneumonia, uma toxoplasmose, uma infecção fúngica, que são as micoses. Ela pode morrer até mesmo por causa de uma gripe simples, tuberculose. Então, se você for observar, ela não morre em si por causa do vírus diretamente, e sim por causa de outras doenças oportunistas. Então, por causa da baixa imunidade, o indivíduo já fica com AIDS, porque, gente, existe uma diferença, tá? Portador de vírus HIV não significa que a pessoa está com AIDS, tá? A AIDS, ela já é como se fosse tipo o estágio final, a pessoa não tem mais como recuperar esse sistema imunológico. Então, quando a pessoa está com AIDS, ela fica sem as defesas. E o portador de HIV, ele ainda tem o sistema de defesa, só que pelo fato dele ter descoberto bem antes, no início que ele tinha o vírus, ele só é chamado de portador de HIV e ele leva uma vida normal, desde que ele tome as medicações de forma correta, tá? Então, essa pessoa que tem AIDS, ela fica sem defesas, até contra doenças que não prejudicam pessoas com sistema imunitário normal. Então, o paciente com AIDS também pode apresentar certos tipos raros de câncer, como o sarcoma de Kaposi. Então, esse sarcoma aí, ele provoca lesões na pele, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Ele pode provocar lesões no estômago e no intestino, que é o sistema digestório. Então, as pessoas que já estão com AIDS, na verdade, não sendo portador de HIV, elas possuem manifestações, né, em relação ao sistema nervoso, principalmente a questão de perda de memória e perda aí, da coordenação dos movimentos. A pessoa fica
meio desorientada. Entre o momento em que a pessoa é contaminada pelo vírus e aquele em que aparecem os primeiros sintomas, pode passar algum tempo, até mais de 10 anos, ou seja, a pessoa ela pode adquirir o vírus, passar 10 anos com esse vírus dentro dela sem descobrir e depois manifestar os sintomas. Então, essa doença ela é bastante silenciosa. Então, por isso que é recomendável você fazer o exame, né, de HIV todo ano. Então, como os sintomas iniciais variam, né? Somente o médico pode fazer o diagnóstico preciso. Ninguém pode lhe diagnosticar. E o exame de sangue, ele é essencial, tá? Ele é o único que vai detectar o vírus no sistema sanguíneo. Então, há testes que indicam se a pessoa está contaminada com o vírus. Fazer esse teste é importante, entre outras razões, porque a pessoa contaminada ela pode não apresentar os sintomas e aí achar que está tudo bem, está tudo tranquilo e acabar transmitindo o vírus para as outras pessoas. Mais na frente eu vou falar sobre essa questão da transmissão. Então, uma pessoa que é portadora de HIV não é a pessoa com AIDS, tá? A pessoa com AIDS é quando ela já está com o sistema imunológico comprometido, tá? O portador de HIV é aquela pessoa que está no início, né, no início da doença, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa que é portadora do HIV, ela pode tomar medicamento e ela pode viver normalmente, tá? Durante muitos anos. A única coisa que ela tem que fazer é fazer com que, na verdade, o vírus pare de se reproduzir dentro dela. E para esse vírus parar de se reproduzir, ele, na verdade, tem que tomar aí o coquetel de medicamentos. Então, é necessário o portador do HIV, não a pessoa com AIDS, tá? Não confunda as duas coisas. É importante que a pessoa portadora de HIV tenha o seu coquetel em dias, tá? Que faça o tratamento direitinho, que ela vai viver normalmente como uma pessoa normal. Então, isso não significa, entretanto, que se a pessoa tomar esses medicamentos, ela vai se livrar do vírus. Não existe isso, tá? O vírus vai continuar dentro dela e ela pode transmitir o vírus para as outras pessoas, mesmo ela sendo portadora, mesmo ela vivendo uma vida normal. Então, por enquanto, a AIDS não tem cura. Bom, o vírus HIV é encontrado principalmente no sangue, no esperma e na secreção vaginal. E também pode ser encontrado no leite de mulheres portadoras, ou seja, né, mulheres que amamentam. Também é encontrado em quantidade muito pequena na saliva, na urina, no suor. Mas, gente, que isso aqui fique bem ciente na cabecinha de vocês. Essas secreções, saliva, urina, suor e lágrima, não transmitem, tá? Não há nenhum estudo que comprove, em hipótese alguma, que há transmissão de vírus por esses fluidos aí, tá? Então, fiquem cientes disso, porque se fosse transmitido, todo mundo acho que já estaria com o vírus HIV. E isso não acontece, tá, gente? Não há nenhum estudo científico que comprove que o vírus esteja vivo nessas secreções. Ele pode até estar presente, mas eu acho que ele fica inativado, tá? Então, não tem como a gente conseguir transmitir aí o vírus HIV através disso. Uma coisa bastante triste em relação às pessoas que são portadoras é a questão do preconceito, tá? Então, é fundamental essa questão aí da gente discutir. Inclusive, a gente vai discutir no nosso bate-papo. Então, é fundamental que as pessoas se protejam contra o HIV, isso é essencial. Mas não se pode criar uma discriminação contra as pessoas portadoras. Algumas pessoas que são portadoras, elas nem contam para outras pessoas que são, justamente por causa do preconceito, gente. A pessoa que tem o vírus HIV, ela não vai passar para você se ela chegar perto de você, se ela sentar na mesma cadeira que você e lhe abraçar ou lhe apertar sua mão ou algo do tipo, ou lhe cumprimentar. Isso não existe, tá? Isso não é verdade. Existe uma forma de contaminação com o vírus HIV, mas não dessa forma que eu estou falando,
tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com relação a essa questão do preconceito e essa questão da discriminação. A gente não pode jamais, em hipótese alguma, fazer discriminação contra essas pessoas. Então, gente, o maior adversário realmente no tratamento do HIV não é nem o vírus, tá? Isso é simplesmente o preconceito. Algumas pessoas, elas se sentem tão mal por isso que elas acabam se suicidando, elas acabam se machucando, se magoando. Alguns casos dessas pessoas, elas podem apresentar depressão, uma depressão extremamente profunda. Então, por isso que às vezes as pessoas elas guardam o segredo de que ela é portadora de HIV justamente por causa do preconceito, tá? Então, seringas e agulhas contaminadas é uma das formas de contaminação, tá? Então, por exemplo, se você no caso, se furar com uma seringa e depois passar para o outro colega e ficar se furando, isso pode acontecer também. Isso acontece também bastante entre as pessoas que são dependentes de drogas injetáveis. Então, o que eles fazem? Eles acabam compartilhando a seringa. Aí você sabe, né, que o vírus ele está no sangue. Aí a pessoa coloca o vírus dentro da parte intramuscular ali, e aí acaba que passa o vírus para o outro. Então isso acontece bastante, tá? Principalmente com usuários de drogas. Então uma única gota de sangue, né, é suficiente para infectar outra pessoa. Em relação à transfusão de sangue, a fiscalização dos bancos de sangue pelo governo fez diminuir o risco de transmissão através de transfusão. Então, a transfusão não tem perigo, tá? Antes de você doar sangue, você passa por uma bateria de exames, de triagem, tem todo um teste, todo um protocolo, não é assim tão desarrumado ou bagunçado a forma como é essa questão da transfusão, tá? Não é porque o vírus é passado aí através do sangue que você vai deixar de doar sangue. Então, o doador de sangue e o receptor também não correm o risco de contrair, até porque, como eu falei, né, há todo um protocolo para essa questão de doação. Então, aqui nós temos mais ou menos as estimativas de contaminação, de acordo aí com uma fonte do Instituto Nacional de Saúde aí dos Estados Unidos. Então, nós temos aí os dados, né? Bom, com relação às mães portadoras do vírus, tá? Elas podem transmitir para o seu filho durante a gravidez, mas existe aí um cuidado para não ser transmitido. E o cuidado que elas têm que ter é em relação ao acompanhamento médico. Se ela tiver um bom acompanhamento médico, ela não tem como passar esse vírus para o bebê, né, durante a gravidez. Então, a mãe às vezes precisa fazer uso de medicamentos, como os antirretrovirais, né? E para o recém-nascido, a possibilidade de infecção no bebê diminui para 1%, tá? Ou menos de 1%. Ou seja, né? Se ela seguir todo um acompanhamento durante a gravidez e durante o parto, não há risco de contaminação aí para o bebê. Bom, se a mulher ela não tem tratamento nenhum, ela não segue um tratamento médico, o risco de infecção aí no bebê aumenta aí para 20%. Então, as mães portadoras, elas não podem, em hipótese alguma, amamentar, porque através do leite materno é possível se passar o vírus HIV, tá? Então, quando realizar os testes de sífilis e HIV, né, a sífilis também é um outro tipo de doença bastante conhecida, praticamente igual à AIDS, mas no caso aí é transmitida através de uma bactéria. Então, é importante que as mães portadoras de HIV e sífilis
tenham sempre aí a questão do pré-natal em dia. É sempre importante ter essa questão do pré-natal. O pré-natal ele é essencial para você ter sucesso com relação a essas duas doenças aí. Bom, objetos cortantes contaminados. Pode haver sim contaminação através de objetos cortantes, como lâminas de barbear, tesouras, alicates de unha, instrumentos de corte utilizados por médicos, manicures e dentistas, ou em instrumentos de tatuagem e acupuntura. Só que é o seguinte, tá? Se uma pessoa, por exemplo, portadora do vírus, usa um alicate e aí fica uma gotinha de sangue ali, bem pequenininha que não dá para ver, o que tem que acontecer, tá? O certo seria a manicure pegar esse alicate e esterilizar, ou seja, utilizar uma estufa. E aí o vírus, ele morre. Outra coisa, o vírus, ele tem cerca aí de um tempo de vida, né, em superfícies, de 30 a 1 hora para ficar ali na superfície, ele fica vivo. Depois ele morre. Então, não é porque ele morre dentro de 1 hora que não vai deixar de ter a esterilização de um alicate ou a esterilização de instrumentos de dentistas e médicos, tá? Nem de tatuadores e pessoas aí que fazem acupuntura. Então, por isso, todos os objetos devem ser limpos e esterilizados. Não é porque o vírus demora de 1 hora, 30 minutos aí, ou até mais, que a pessoa vai deixar de higienizar e esterilizar os equipamentos. Tem que ter esterilização. E a esterilização é feita em estufas com temperatura aí superior a 60 graus. Quando você for numa manicure, dentista, acupuntura, essas coisas, qualquer coisa relacionada que você tenha ali a questão dos instrumentos de metal, você tem que exigir que aquele material foi realmente esterilizado, tá? E existe também produtos químicos, como álcool, água sanitária, que também ajudam aí na questão da limpeza dos materiais. Gente, não se pega a AIDS através de picada de mosquito, tá? Não tem nenhum estudo comprovando isso. E não há nada relacionado à questão dos beijos, né? Os beijos, querendo ou não, de namorados, né? Porque quando a pessoa se conhece ali e começa a namorar, a gente não sabe o que o outro tem, a gente não sabe se ele tem HIV. Mas a partir do momento que a gente descobre que a pessoa tem HIV, a gente já quer logo se separar, né? Ou seja, já criou-se um preconceito, mas antes de descobrir não tinha preconceito. Então, não existe nada comprovado de que beijos, seja ele qual for, transmita o vírus HIV, tá? Outra coisa que eu queria enfatizar o beijo, ele só pode ocorrer aí a transmissão se a pessoa tiver uma ferida dentro da boca e aí passar o sangue para a boca da outra pessoa, né? Então, aí sim há um perigo de transmissão. Mas, gente, sinceramente, né? Quem quer beijar uma boca aí toda cheia de ferida? Não existe isso, tá? Então, caso você tenha ferida na boca e você tiver suspeita de que tem HIV, jamais beije outra pessoa, tá? E você também não saia por aí beijando qualquer boca que tenha ferida, né? Isso não tem nem lógica. Outra coisa, né? Aqui, não se pega a AIDS compartilhando toalhas, talheres, pratos ou copos de alimentos, beijos no rosto, nem tosse e espirros, nem mesmo banhos de piscina ou contato social com a pessoa portadora do vírus, tá? Então, gente, a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a teoria dos germes e finalmente a gente vai finalizar esse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estarei disponível para ajudar vocês. Um abraço e até a próxima.